Graça e a paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um devocional. Hoje o nosso texto base é 1 Coríntios 11, 26. Então, se você tem sua Bíblia aí, já vai lá em 1 Coríntios 11, 26 e abra ela. Aqui diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então, irmãos, a centralidade aqui dessa passagem é o reino. Então, irmãos, se nós cremos que Jesus é Deus encarnado, suas palavras, ordens e promessas devem ser a nossa maior seriedade. E o resumo dos ensinamentos de Jesus e de seus apóstolos sempre foi: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E aqui existe uma tensão, entre os tempos. A ceia do Senhor, ela não olha apenas para trás, apenas para o sacrifício da cruz, mas a ceia do Senhor aponta também firmemente para frente, para a sua segunda vinda. Nós estamos ali nesse intervalo entre esses dois eventos gloriosos, entre o momento em que Cristo veio e entre o momento em que Cristo voltará. E aí fica a pergunta central: o que tem movido a sua existência nesse intervalo? O que sustenta o homem, até que ele venha? Existem os três níveis de movimento da vida humana. Nós podemos enxergar a motivação da nossa existência, através de três esferas distintas. A primeira é que a necessidade move aí a sobrevivência. O ser humano precisa, por exemplo, de alimento, de saúde, abrigo e segurança. Quando uma dessas necessidades falta, ela domina a nossa mente. Deus não ignora essas necessidades. Inclusive, Jesus afirmou que o Pai sabe de tudo que nós precisamos. Lá em Mateus 6,32 diz assim: porque os gentios procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas elas. Qual que é o perigo então de viver por essas necessidades? Viver apenas para suprir as necessidades reduz a existência humana à mera sobrevivência, e nós fomos criados para muito mais do que meramente sobreviver. O segundo ponto é o desejo que move a realização. Quando o básico ele é suprido, o desejo humano assume o controle da sua vida. Ele passa a buscar por status, propriedades, prazeres e conquistas. Jesus também não censurou os desejos legítimos. Lá em João 16, 24, ele diz: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então Jesus, ele quer que nós tenhamos, além do básico. Ele quer que nós tenhamos além do básico. Inclusive, ele nos pede para pedirmos, que se nós pedirmos para ele, nós receberemos, para que nós sejamos alegres, tenhamos a nossa vida cheia de contentamento. Então a vontade do Senhor é essa. Porém, tem um perigo aí. Os desejos humanos são infinitos e o coração se cansa ao tentar aí transformar desejos passageiros em falsas necessidades. Paulo, lá em 1 Timóteo 6,8, diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Então o desejo deve ser um servo, nunca o Senhor da nossa vida. Amém? O terceiro ponto é que o propósito move o nosso destino. Jesus inverte a lógica do mundo. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então quem vive pelo propósito do reino encontra o verdadeiro significado da vida. Então, meu irmão, minha irmã, por que o reino de Deus deve ser aí a prioridade absoluta da sua vida? Jesus e os apóstolos,
eles nos dão razões claras aí para empenharmos a nossa vida no reino, pelo valor das coisas eternas, né? O que é material, ele é temporário. E ele diz que o sábio, né, investe em tesouros do céu. Lá em Mateus 6,20 diz assim: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. O sábio investe em uma herança incorruptível. Lá em 1 Pedro 1,4 diz assim: para uma herança incorruptível e incontaminável é que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então, irmãos, pela brevidade e fragilidade da vida, a vida, segundo a palavra do Senhor, ela é como uma neblina, ela é passageira. Lá em Tiago 4,14 diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então nós não controlamos o nosso amanhã. Provérbios 27,1 diz: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará à luz. Então, irmãos, não há tempo a perder com o que acaba, com o que perece. O reino dá sentido ao presente. Quando conectamos o hoje, a nossa vida de hoje à eternidade, os nossos sofrimentos, renúncias e sacrifícios ganham um peso eterno. Lá em 2 Coríntios 4,17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Porque o reino já começou então em nós, irmãos. Não é uma promessa apenas para o futuro. Pelo Espírito Santo, nós já estamos desfrutando da realidade do reino hoje. Lá em Romanos 14,17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E passamos então a manifestar o fruto do Espírito no tempo presente. Lá em Gálatas 5,22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, por causa da iminente volta de Cristo, cada celebração da ceia que nós fazemos nos lembra que estamos mais perto do seu retorno. Amém? Então hoje nós estamos mais perto do que ontem da volta de Cristo. Quem espera o Rei então vive e investe de forma diferente. Então a ceia, a mesa do Senhor, ela calibra o nosso coração em 3 direções fundamentais. Primeiro, olhar para trás, uma memória, lembrar da cruz, do corpo partido, ferido de Cristo e do sangue derramado que nos justificou por um só ato de justiça. O segundo é olhar para dentro de si, fazer um autoexame, avaliar a nossa postura, examinarmos o nosso coração, reconhecermos a nossa total dependência da graça e realinharmos as nossas expectativas na volta do Senhor Jesus. E olhar para frente, a esperança, proclamarmos a sua morte até que ele venha, assim como está lá em 1 Coríntios 11:26. Então, irmãos, a igreja, ela não caminha em direção ao vazio, ao caos, mas ela caminha em direção ao encontro com o Rei dos Reis. Então a necessidade é real e o desejo tem o seu espaço, mas apenas o propósito eterno é que sustenta a nossa vida com significado. E a ceia do Senhor nos prova que existe algo infinitamente maior do que os boletos, do que os problemas da semana, do que os sonhos terrenos e até mesmo do que a morte. Então, Jesus Cristo voltará. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais essa palavra. Oro por todos aqueles que chegaram ao final, que assistiram essa palavra. Oro pela vida deles, que eles entendam, Senhor, a importância da ceia, que eles tenham entendido, Senhor, que o Senhor está voltando e que eles possam anseiar por essa volta do Senhor
e que possam se preparar, que possam buscar estarem face a face com o Senhor. Oro também, Senhor, para aqueles que estão enfermos, que estão doentes, que o Espírito Santo os visite agora e que sejam curados agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Então, meu irmão, minha irmã, se essa palavra falou com você, vai aí nos comentários, digita um amém e compartilha essa palavra com alguém que precisa receber uma palavra de amor, de fé e de esperança, que esteja talvez precisando de ser curada. Envie essa palavra, fala para ela assistir até o final, porque ela será curada ao ouvir essa oração e repetir essa oração. Em nome de Jesus, amém.